Empresas do setor imobiliário negociam dívidas gigantescas e lideram pedidos de recuperação judicial. Número de leilões imobiliários dispara no Brasil e deve continuar crescendo em 2025, e a Caixa muda regras de financiamento de imóveis, exigindo entrada maior. Essas mudanças da regra devem desaquecer ainda mais a aquisição de novos imóveis. E já não bastasse tudo isso, a Selic, que não para de subir, deve subir mais um ponto percentual na próxima semana, chegando a 14,25, deixando também a aquisição, o financiamento de imóveis mais caro. E ainda existe a expectativa de que ela chegue até 15,25 ainda neste ano, segundo alguns analistas. É coisa pra caramba! Isso tudo pode acabar impactando no preço dos imóveis, nas empresas, e quando falamos de empresas, a gente acaba tendo interferência então nas ações, nos fundos imobiliários que nós investimos. No primeiro momento a gente pode imaginar de incorporadoras, depois vai impactando a cadeia como um todo. O próximo da lista seria os bancos, por exemplo. E vamos começar entendendo então o nível de problema que é o setor imobiliário a negociar 44 bilhões em dívidas e liderar os pedidos de recuperação judicial. Você que já está mais acostumado com o mundo de investimento, de ações ali, você vai bater o olho e falar 44 bilhões em dívidas para todo o setor imobiliário, não é tão ruim assim, né? Mas quando a gente entra no detalhe, a gente entende o que está começando a acontecer, que pode realmente gerar um problema muito grande. Podemos estar muito próximo da bolha se a situação continuar se agravando, né? Como a gente já pode ver, em termos de quantidade, já está liderando aqui o pedido de recuperação judicial. Então, segundo o levantamento da consultoria Virtus, realizado a pedido do Valor Econômico, esse montante, aproximadamente de 13,5 bilhões, tem vencimento em até 12 meses, exigindo soluções rápidas. E o mais problemático disso tudo é que nós aqui, investidores, estou falando de outra bolha agora, nós investidores estamos numa bolha ali das ações, empresas gigantes, né? Nós não estamos observando o que está acontecendo fora da bolsa. Olha só, o estudo evidencia a disparidade entre empresas listadas na bolsa e as de capital fechado. Enquanto as companhias abertas, geralmente maiores, né, com grande acesso aqui a crédito, têm conseguido preservar a caixa e focar em projetos estratégicos, as fechadas concentram a maior parte das dívidas em reestruturação e agora atinge 42 bilhões. Então as empresas fora da bolsa, as empresas menores, elas estão com sérios problemas, e normalmente as bolhas, os problemas começam assim, começa afetando as empresas menores, né? Normalmente os menores acabam sofrendo sempre assim. Você pode ver que na inadimplência dos bancos, quem é que está sofrendo? Pessoas físicas e micro, pequenas empresas. Depois, quando começa a afetar a média, começa a ficar sério o problema, até começar a chegar grande, aí o Brasil realmente está a época da Dilma. Então o cenário já seria muito problemático, já teria estourado a bolha. Essa problemática toda reflete no aumento de pedidos de recuperação judicial em 2024, onde o setor liderou o ranking com 314 solicitações, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior, que já era um ano de alta. Então nós estamos aqui piorando a situação, e a perspectiva para 2025 não é boa, né? Como os próprios analistas dizem, a expectativa é que o número de recuperações judiciais continue subindo, especialmente diante do cenário macroeconômico desafiador. Tudo isso que nós vamos ver na sequência, Selics altas, né, dificuldade ali também de crédito da Caixa, um monte de coisa enroscada, tudo junto ali atrapalhando, né? Galegos aponta que muitos empreendimentos em andamento surgiram durante o período de juros baixos e a alta demanda da pandemia, mas que agora enfrentam um contexto oposto, né? Tá totalmente diferente agora, a Selic está explodindo. Douglas da Virtus destaca que várias empresas elas já adiaram o processo de reestruturação, mas agora elas têm que lidar com o aumento da taxa de juros. Então elas adiaram e agora chegou a hora de pagar e está muito pior, porque a Selic deu uma explodida e não tem expectativa de cair no curto prazo. Na verdade ela vai subir. E aí o pessoal destaca aquela situação que eu comentei, que por empresas grandes terem caixa, poderem focar em construções em áreas mais demandadas, elas podem aqui dar prioridades, né? Elas conseguem lidar melhor por enquanto, né? Então se essa situação continua desse jeito, cada vez pior, se a Selic alta por muito tempo, esta bolha estoura. E olha só que interessante, o ambiente de crédito também está bem mais restritivo. Os bancos estão de olho nessa situação e já estão começando a dar uma freada. CEO de uma incorporadora de médio porte, que prefere anonimato, ele disse que só recorre ao mercado de capitais quem não conseguiu financiamento com grandes bancos, que segundo ele isso aumenta o risco e encarece ainda mais os projetos. Se o mercado precifica o risco, vira uma bola de neve. E não são só as empresas que têm dificuldade com as dívidas, mas também as pessoas físicas. O número de leilões imobiliários dispara no Brasil
e deve continuar crescendo. O volume de leilões aumentou 86% em 2024 e deve crescer mais 70% em 2025. Olha como esses números estão crescendo rapidamente. A pessoa adquire imóvel, parcela e não consegue arcar com as parcelas. O levantamento utilizou como base leilões judiciais e promovidos por ordens de tribunais e extrajudiciais, que frequentemente são usados por bancos para alienação de imóveis dados como garantia. Então, a alta inadimplência está fazendo os bancos recorrer ali às garantias, né, para não ficar aí chupando o dedo, né? Enquanto isso, o número de eventos mais que dobrou, 4.371 para 8.145, e como nós vimos, deve aumentar mais neste ano de novo, forte alta, enquanto as vendas também cresceram 156%, que deve impactar também, o pessoal está comprando em juros altos e vai talvez ter dificuldades caso o cenário azedo continue. E a evolução desse cenário impacta um pouco também a venda de novos imóveis, já que muitos aqui estão indo a leilões com grandes descontos. Os descontos são agressivos e podem chegar a 50% do valor de avaliação do imóvel. Em caso de recuperação judicial ou falências, os descontos podem atingir 70%. E o perfil de compradores, segundo a Superbid, é exatamente ali as pessoas físicas, 92,6%. E o que na minha visão agrava um pouco mais essa situação é que nós estamos vivendo um momento de alta do valor dos imóveis ainda. Então os preços dos imóveis residenciais atingem a maior alta em 11 anos, em 2024, 7,73%. Estão em alta no momento onde compradores estão com dificuldade de pagar os imóveis, muitos imóveis indo para leilão, Selics altíssimas e a Caixa dificultando novos financiamentos. Isso aqui tá, ó, cheirinho de pintar uma bolha aí. Então essa explosão de vendas aqui de imóveis, aliado também à dificuldade dos compradores, fez com que a Caixa mudasse as regras para o financiamento de imóveis, exigindo entrada maior a partir ali do fim do ano passado, né, ali no mês 11. E se nós estamos então com mais dificuldade ainda de novas aquisições, isso tende a esfriar essa explosão de vendas, tende a ter uma oferta maior de imóveis que já estavam em grande alta, onde os compradores também estão com dificuldade de comprar. Então a gente está juntando um monte de pequenas coisas, aumento da taxa de juros, o aumento do preço dos imóveis, os imóveis comprados, o pessoal está com dificuldade de arcar, muitos leilões disparando aqui e a Caixa dificultando novas compras. E isso aqui está mostrando o quê? Uma oferta que deve ficar maior do que a demanda. E continuando esse cenário extremamente complicado, vai piorar ainda mais a situação das pequenas empresas, até um ponto que vai começar a atingir mais as médias e depois as grandes, né? Isso aqui leva um pouco de tempo, mas o caminho é esse. Inclusive, eu gostaria que você deixasse nos comentários se o setor imobiliário do Brasil aguenta mais 6 anos desse mesmo tipo de economia. E só para deixar bem claro onde está concentrado esse problema, óbvio, o setor imobiliário, né? Se você não estava dormindo, você entendeu isso. E também empresas pequenas, ali de menor porte, as não listadas na bolsa, onde está o maior problema, com alguma dificuldade ali já em algumas médias. E o tipo de imóvel que está com risco de preço os imóveis residenciais. Então esses são os primeiros aqui que nós estamos vendo já com um cenário mais adverso, que pode ter preços ali em queda. Que, aliás, vamos lembrar, uma queda não precisa nem cair os preços, né? Simplesmente se ele não subir aí pelos próximos X anos, já significa que a inflação em alta ele está perdendo valor, né? Bom, mas falando aqui então do setor imobiliário, quando a gente pensa nos fundos imobiliários, nós sabemos que eles estão mais concentrados em imóveis maiores, né? Não é bem imóveis residenciais, são poucos fundos que tem, né? A gente está ali falando mais de imóveis de logística, são os que eu mais gosto, shoppings que também são interessantes, tem vários fundos imobiliários com lojas de rua, ali, varejo, né? Tem alguns com imóveis residenciais, tem vários tipos de imóveis, mas o residencial é uma parte que tem um percentual menor aqui dos fundos imobiliários e poucos têm, inclusive, né? Então, caso o cenário não continue azedando, me faz acreditar que vários fundos imobiliários estão descontados porque eles têm caído bastante ali, tá? Enquanto nós falamos de ações agora, a gente vai ter que ver o que cada imobiliária faz. Muitas aqui têm sim exposição ao setor residencial, mas como as grandes listadas na bolsa, ela tem toda uma flexibilidade maior, elas estão dando prioridade naqueles projetos que elas veem que tem uma maior saída, uma melhor saída.
E eu queria aproveitar para vocês o quanto legal essa nova ferramenta aqui do Investidor 10 de imposto de renda. Olha que excelente, tá? Ela agora está completa, incluindo o DARF. Então, eu fiz aqui uma compra e venda de mentirinha do Banco do Brasil. Então, ó, só para fazer de conta, comprei aqui no dia 13 a R$10 e vendi no dia 27, do dia 14 a R$27. Como eu vendi acima de R$20 mil, ele já vai me apitar ali que eu tenho imposto de renda devido no mês de março. Então ele mostra aqui meu resultado no mês, né, que gerou um imposto de 2.000 e tantos aqui. Eu já posso vir em meu DARF pagar, óbvio que eu só vou fazer isso no mês de abril, né, mas só para mostrar que eu já poderia gerar meu DARF. Aí ele dá uma mensagenzinha, já tá puxando aqui meu CPF e tudo mais. Tá aqui lindão DARF para eu pagar sem dificuldade nenhuma. E a coisa mais legal dessa ferramenta é o prejuízo a compensar, que te ajuda muito aqui a você não pagar imposto de bobeira. Então, olha só, essa minha carteira, na verdade, é de fundos imobiliários, tá? Por isso que eu digito o manualzinho aqui, para separar e mostrar para vocês de vez em quando a minha carteira de fundos imobiliários. Então, aqui eu fiz de fato a venda do RBED11 ali, tá? Então, como esse fundo imobiliário ele está sendo desmontado para entrar exatamente no RBVA11, né, ele foi incorporado ali, ele pagou uma porrada de dividendos. Dividendos são isentos, né? Então eu recebi os dividendos e óbvio que o valor da cotação ele foi diminuindo, eu fiquei com um prejuízo ainda maior, então gerou um prejuízo relativamente grande ali na cotação. Eu ganhei o dividendo, né? Eu não tinha muito desse fundo, mas olha só o quanto que ele já me gerou aqui de prejuízo a compensar em lucros futuros que eu for ter. Então olha que legal, eu venho aqui em ganho de capital em fundos imobiliários e tá aqui, ó, gerei um prejuízo de R$552. E aí se no próximo mês ali eu faço uma venda de fundo imobiliário com um lucro de R$600, por exemplo, eu teria 552 para bater do lucro. Então na verdade meu lucro seria de apenas 50 e tantos reais aqui. Então olha só como é interessante esse negócio aqui de você deixar numa ferramenta para fazer que você pague menos IR ali, né? E além dessa questão aqui do IR, né, do DARF, nós temos aquela questão do fim do ano ali, né, que a gente faz o imposto de renda e tem aqui toda a posição que você tem que declarar, os dividendos, tudo bonitinho para fundos imobiliários, ações aqui de novo. Aqui eu só tenho fundos imobiliários, por isso só está mostrando fundos imobiliários, tá? E óbvio que tudo isso você pode integrar na B3 para que todas as suas operações sejam contabilizadas automaticamente. De novo, por que eu não faço isso aqui nesta carteira? Porque eu mostro para vocês apenas minha carteira separada de fundos imobiliários. Aí para não puxar ações, né, eu faço assim para mostrar para vocês. Tá? Vou até excluir isso aqui que foi fake. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham gostado aqui dessa ferramenta de imposto de renda do Investidor 10, que para mim tá top demais. Um abraço e até o próximo. Valeu!